Quando surge o alviverde imponente. Fala, palestrinos e palestrinas, sejam muito bem-vindos ao meu e ao seu canal de notícias do nosso Verdão. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Mas antes, não se esqueça de soltar o dedo naquele like, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para as próximas notificações, porque todos os dias nós postamos notícias atualizadas do nosso Palmeiras, com novidades, dia a dia dos jogadores e as principais notícias sobre contratações. E é isso aí, vamos lá e avante palestra! Palmeiras, campeão brasileiro, colocando mais um título aí nesta lista desde 2015. 3 vezes brasileiro, 2 Libertadores, 2 Paulistas, 2 Copas do Brasil e uma Recopa. E aí o nosso convidado já me corrigiu aqui. Ei, ainda falta uma Florida Cup. Por que não, né? É título. Tudo bem? Cícero Souza, que é gerente de futebol do Palmeiras, aqui para bater um papo conosco. Bem-vindo, parabéns por mais um título. Prazer recebê-lo, Cícero. Boa tarde. O prazer é todo meu. A gente fica sempre feliz de poder falar do Palmeiras, de falar um pouquinho dos processos, do nosso dia a dia, trazer para o nosso torcedor algo da nossa rotina e dos nossos bastidores. Boa tarde a todos aqui da bancada. Muito legal. Quando a gente pensou no nome do Cícero, até para trazê-lo aqui para o nosso programa, era justamente falar isso, né? O que acontece que a gente não vê no bastidor, por trás do campo? Claro que o resultado esportivo é o que mais aparece, mas para entender um pouquinho do que é essa estruturação do Palmeiras, que faz de o clube ser tão vencedor nesse momento. Renato, fique à vontade então, por favor. Vamos lá. Inclusive a gente está até falando sobre isso, né? Não é o porquê ganha. E eu tenho falado muito isso nos programas, que hoje, até por questões profissionais, a gente vai perdendo um pouco. A minha torcida sempre é para bons trabalhos darem certo no Brasil. Independente se é o meu time, se é o time do amigo, se é do outro. Porque eu acho que é o que a gente tem precisado no Brasil, é profissionalismo, é projeto, são processos de futebol. E o Cícero chegou nada mais nada menos que em dezembro de 2014, quando as coisas viraram. Como é que é olhar lá para trás hoje, Cícero? Como que é enxergar tudo isso? Não é, a gente sempre fala que ser campeão, às vezes é um só que ganha, então de um campeonato é só um que ganha, o que não quer dizer que os outros 19 estão trabalhando errado. Mas como que você olha para o começo, lá para hoje, tudo que foi feito, tudo que o Palmeiras conquistou nos últimos anos? Eu acredito que seja um serviço para uma necessidade que o futebol brasileiro apresenta de reestruturação e organização. A nossa sociedade, que não valoriza muito a educação e, consequentemente, não valoriza o conhecimento, ela, por ter clubes extremamente políticos, extremamente estatutários, e eu posso falar de cadeira, eu trabalhei em 5 grandes equipes de 5 grandes estados do futebol brasileiro. Quando você chega, você não tem os objetivos claros, você não tem um orçamento definido, você não tem um modelo de gestão, você tem muito poucos processos estabelecidos. E me dá a entender que a gente fica aqui falando se tal jogador é bom, se tal jogador é ruim, e qual é o tipo de estrutura que o clube oferece para esse jogador desempenhar as suas tarefas e para as comissões técnicas desempenharem o seu papel. Então, eu acho que essa retomada do Palmeiras, e sustentada já por algumas gestões, blindando o profissional que trabalha no centro de treinamento, ela possa servir de exemplo para algumas outras equipes que precisam também se reestruturar. Não é porque você vai ter tudo isso, que você vai ter uma análise de desempenho de excelência, que você vai ter uma categoria de base de excelência, um núcleo de saúde de excelência, que você vai ter a garantia do título. Mas se você não os tiver, é a garantia de fugir dos títulos. E a gente gostaria que a maioria dos clubes grandes brasileiros realmente pudesse ser grandes de pensamento e não só grandes em tradição, em camisa, em torcida. A gente precisa evoluir nessa discussão. Ô Cícero, boa tarde. É legal a gente te ouvir porque é raro a gente te ouvir. E aí eu queria que você me dissesse, antes da gente falar do Palmeiras, de elenco, de planos, que você falasse um pouco de você. Primeiro, por que dessa descrição? É algo pessoal? É a tua personalidade, esse negócio de não aparecer? Porque muita gente que trabalha no futebol adora aparecer, até para virar ídolo de torcida, tirar selfie, depois se candidatar a cargo, enfim, um monte de coisa. E você prefere ser um cara sempre discreto e sempre foi assim, mesmo tendo chegado, como disse o Renato, no momento da virada. Então, primeiro eu queria entender isso, né? Por que dessa escolha? Se você acha que é melhor profissionalmente ou é o seu jeito?
E depois que você explicasse resumidamente as suas funções no Palmeiras, porque muita gente vê, tem o Anderson, tem o Cícero, tem a Leila, mas qual que é a sua função exatamente no dia a dia, no lidar com comissão técnica, com jogador, com diretor de futebol? Eu acredito que o perfil é um estilo de vida, né? Eu já encabecei muitas coisas. Se você pegar um bloco de carnaval, eu já encabecei. Se você pegar departamento de esportes de uma prefeitura, eu já encabecei. Mas eu não quero isso para mim, eu não quero holofote. Eu quero trabalhar, eu sou fascinado pelo futebol, eu amo o futebol. E para você fazer bem aquilo que você gosta, aquilo que você ama, você precisa de tempo para se dedicar. Então eu não tenho muito tempo para atender o interesse dos outros. Eu quero atender o interesse do meu amor, da minha paixão. É o meu perfil, é o meu estilo. Dentro do Palmeiras, a partir do momento que definimos os objetivos, e são 4, o departamento de futebol tem 4 objetivos. Objetivos técnicos, financeiros, de imagem e de formação. Definimos um modelo de gestão que responde 4 perguntas. Por que existe o Palmeiras? Pela paixão da torcida. Como ela é atendida? Um time profissional competitivo. Como se forma um time profissional competitivo? Com estrutura e profissionais de excelência. Como se tem isso? Agindo nas receitas. Então, com objetivos e modelo de gestão muito claros, o diretor executivo se relaciona do portão do CT para o externo, com a imprensa, com as federações, CBF, FIFA, Federação Paulista, com o mercado de atletas, com a presidência e nas decisões estratégicas com a comissão técnica e os jogadores. E o gerente de futebol, ele faz a função do portão do CT para dentro. Internamente com o futebol, na área de registro, na área de logística, no núcleo de saúde, nas categorias de base, processos de comissão técnica, processos de atleta, logística e registro. E interliga essas 8 áreas com os outros departamentos do clube. Jurídico, operação de jogos, marketing, comunicação, financeiro, RH, administrativo e patrimônio. É muito trabalho. Para você organizar tudo isso e interligar tudo isso, você precisa de muitos processos. E essa é a minha função, estabelecê-los e cobrá-los para que eles realmente ocorram. Vamos dar um exemplo. Categoria de base, divisão de direitos econômicos. É justo você contemplar um clube que te faz uma parceria com um jogador quando você capta ele com 17 anos, da mesma forma do que um clube que você capta quando o jogador tinha 12? Não, não é justo. O time que tem 17 anos trabalhou mais, gastou mais, investiu mais. Então façamos uma divisão de direitos econômicos de uma forma justa. E o salário das categorias? E a qualificação dos profissionais para trabalhar lá? E quais são as melhores competições para você jogar, para formar? Então você vai estabelecendo os processos e cobrando que eles aconteçam em cada uma dessas áreas citadas. Legal. Você falou em categorias de base. Ontem nós discutimos aqui que o Palmeiras, nos últimos anos, num passado até recente, por um tempo ficou a base ali. Embora vencendo muito em várias categorias, o profissional não aproveitava. Como é que vocês chegaram a de novo? Olha, a gente precisa voltar a olhar para essa base, a gente precisa trazer de novo para o nosso profissional. E não só nesse sentido de formação de jogadores, que também lá na frente vai entrar para o clube a venda, mas também mesmo de aproveitar e de ter esses talentos, como que isso voltou a ser também olhado pelo clube? Excelente pergunta. Eu vou fazer uma analogia com a área de saúde. Essa virada de chave aí de 14 para 15, o Palmeiras na área de saúde, ele traz novos profissionais, ele contrata novas ferramentas, ele instala novos softwares e estabelece novos processos. E em 2015, ele ainda tem números muito semelhantes de lesões e de prazos de recuperação do ano anterior, de 2014. Porém, a partir de 2016 e principalmente 2017, com tudo isso consolidado, o Palmeiras se torna o clube que menos tem lesões, que nas principais disputas, como a final da Libertadores do ano passado, como o Brasileiro de 18, como os jogos vitais do Atlético Mineiro nas Libertadores, ele tem todos os jogadores à disposição. A categoria de base é a mesma coisa. A gente precisou do ano de 2015 para remodelar o nosso centro de treinamento, identificar um excelente coordenador de base, identificar as melhores comissões técnicas, estabelecer os processos de competições que a gente gostaria de jogar, definir uma metodologia de trabalho, e tudo isso demanda de um tempo. Como nós precisávamos virar protagonistas na equipe profissional, o tempo da base seria outro.
O ano de 2020 ele acelera tudo isso com a chegada da pandemia, mas também é um ano em que a gente já se sentiu suficientemente confortável para lançar os nossos jovens, que vêm sustentando com qualidade, com dinâmica de jogo, com entendimento da metodologia do professor Abel Ferreira, tudo aquilo que tem que ser feito. Então, na minha opinião, foi feito exatamente no tempo que teve que ser feito, porque alguns jogadores que foram vendidos deram suporte para todas essas outras áreas que eu citei aqui antes. E hoje, mais do que isso, eles dão suporte técnico para a nossa equipe. Isso que a gente vê, esse cuidado, perdão, Rei, esse cuidado com o Endrick, por exemplo, que eu acho que é o que está mais vivo aqui no nosso dia a dia, de falar desse processo, de todo o trabalho, de segurar essa euforia e ponto a ponto, antes do Endrick subir, até entrar, começar a participar, faz parte desse projeto de vocês ou é muito mais uma questão administrativa ali do Abel, do seu elenco e de como ele aproveita esses meninos? Eu sempre via muita gente dando opinião e até hoje vejo, né? Mas quando é que vai lançar o Endrick? Quando é que vai botar o Endrick? O Palmeiras capta o Endrick com 11 anos no Distrito Federal. O Palmeiras, quando o Endrick tem 12 anos, ele faz a transição para ele jogar no Sub-13. O Palmeiras, quando o Endrick tem 13 anos, faz a transição para ele jogar no Sub-15. O Palmeiras, quando o Endrick tem 14 anos, faz a transição para ele jogar no Sub-17. O Palmeiras, quando o Endrick tem 15 anos, o lança na copinha, faz jogar no Sub-20. Será que esse clube não sabe a hora de lançar? Tem muita gente que não tem um pingo de informação e se acha em condição de dizer... Tem que jogar, tem que botar. O Endrick já vem em 9 relações consecutivas, o Endrick já entrou nas últimas partidas e o Endrick está se tornando uma realidade como achamos que ele deva ser. Mas tudo feito com a comedida, tudo feito no tempo certo. Mas olhando para o Endrick ainda, já que, e eu concordo plenamente, me parece que esse começo do Endrick deixa muito claro que o planejamento do Palmeiras foi muito bom, né? Escolhendo o momento certo de lançá-lo, colocando em jogos que quando ele entrou contra o Coritiba o jogo estava decidido, então perdeu o gol que ele perdeu ali, por exemplo, não fazia diferença nenhuma, ao contrário, né, do que se tivesse acontecido no jogo anterior contra o Santos. Então acho que não se discute que o planejamento até aqui foi muito bom. Mas eu te pergunto, Cícero, vocês têm um planejamento daqui para frente? É possível planejar o que vai acontecer daqui para frente? Isso depende única e exclusivamente do Palmeiras? Ou pode ser que eventualmente já no ano que vem, dada uma proposta, uma oferta, aí isso saia das mãos do Palmeiras, a capacidade de planejar e de dizer, não, eu quero esse garoto até os 18 anos pelo menos jogando no Palmeiras. Como é que tá trabalhado, como é que tá planejado esse futuro dele? Não, até os 18 ele joga porque a lei o proíbe de sair. Então, isso é mais do que uma tranquilidade, é uma realidade. A legislação ela não permite que um jogador menor de 18 anos mude de país. Agora, Jean, sendo bem honesto, é fácil dizer, o planejamento está certo. Eu particularmente acho que no Brasil a gente só acredita resultado. Então, porque o Palmeiras foi campeão, qualquer coisa que a gente faça, está certo. Eu não concordo com isso. Tem muita gente que trabalha bem, tem muita gente que rala muito e vai ser vice-campeão e vai ficar em terceiro lugar. E eles também fizeram os processos de transição dos seus jogadores jovens no tempo certo, porque estão lá dentro, sabem o que estão fazendo. E a gente não pode julgar isso simplesmente pelo resultado de título ou não. Então eu tenho que aproveitar esse momento porque eu vejo muito as pessoas discutindo o que é certo ou errado, mas o balizador para mim ele só fica no resultado e eu não acredito nisso. O projeto com o Endrick é um projeto muito semelhante ao que o Palmeiras quer entregar o Vanderlan, quer entregar o Fabinho, quer entregar o Garcia, que é um elenco enxuto com 25 ou 26 jogadores, porque nós temos um quadripé que nos permite isso. Nós temos um núcleo de saúde, um NSP, Núcleo de Saúde e Performance, que possibilita uma rápida recuperação e um pouco nível de lesão dos nossos jogadores. Tem uma logística como poucos clubes têm, com voos fretados, com quartos individuais, com reabilitação já nos voos. Tem no seu departamento de análise de mercado a captação de jogadores com polivalência de posições e tem uma categoria de base sustentando a equipe profissional com 25, 26 jogadores. Então te citei alguns, mas Gabriel Menino, Patrick de Paula, Veron, outros que vieram e outros que virão fazem parte exatamente desse projeto. Aqueles que tiverem o melhor nível de performance farão uma carreira diferente daqueles que tiverem um menor nível de performance. E é assim que funciona o futebol. Isso acaba garantindo para eles minutos. Eles sabem que eles vão ter oportunidade, vão jogar, e a gente sabe que
tem coisas que o treino não entrega, que o jogo entrega e que tem muito a ver com o desenvolvimento do atleta. Eu ia até te perguntar com relação a essa questão de montagem de elenco. O Palmeiras, agora ficou bem claro a questão dos 25, 26, ou seja, polivalência, vários jogadores que fazem várias posições. Uma outra coisa que me chama a atenção no Palmeiras, dos grandes times hoje, os grandes elencos do Brasil, o Palmeiras talvez seja o que tenha mais jogadores no seu ápice, 26, 27 anos. Então eu acho que isso acaba rendendo, não precisar trocar toda hora, não precisar rodar. Como que vocês têm enxergado tudo isso? O Palmeiras nos últimos anos já não tem aquele perfil de contratar o jogador pronto, aquele jogador que já está estourado. O Palmeiras tem apostado, por exemplo, no Lopes, que é um jogador que eu já vejo muito palmeirense pé da vida, que não vai dar certo. E é um jogador que eu vi no Campeonato Argentino 2 anos e falo, é bom jogador. Se tiver... Como que vocês enxergam tudo isso? Essa questão de mudar um pouco do perfil? Tem a ver com o Abel também, ele gostar de trabalhar assim? Ou tem a ver com o mercado também, porque o jogador pronto é mais caro? A visão de futebol do departamento de futebol do Palmeiras, ela é muito clara. Ela se amarra em 4 pilares, que é o futebol total. A gente acredita que os 11 jogadores têm que estar inseridos na ação ofensiva com a posse de bola e os 11 inseridos na ação defensiva sem a posse. E nós não estamos falando em atacar e defender, nós estamos falando em fazer uma ação. O goleiro faz uma ação ofensiva, os principais atacantes fazem ações defensivas. O segundo pilar seria acreditar nos conceitos modernos. O futebol evoluiu, o mundo evoluiu, a regra do futebol evoluiu. Então acreditar em transições, acreditar em compactação, em amplitude, em profundidade, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos numa integração científica e nós acreditamos em valorização das categorias de base. São os 4 pilares da nossa visão de futebol. O Abel tem essa visão de futebol. O Cebola, auxiliar técnico, tem essa visão de futebol. O Lucas Oliveira, analista de mercado, tem essa visão de futebol. O Rogério Godoy, treinador de goleiros, tem essa visão de futebol. O Anderson Barros, diretor executivo, tem essa visão de futebol. Então, quando você tem os principais componentes dentro de uma mesma visão de futebol, fica muito mais fácil você ter coesão das ideias. Então, óbvio, o Abel acredita nisso, não necessariamente numa questão de idade, mas de um elenco que seja mais fácil de administrar, porque o clube dá suporte para que ele seja reduzido. E assim vamos vivendo e acreditamos que em 2018 somos campeões brasileiros com 28 jogadores. O projeto ele já vem em andamento, o projeto ele já está sendo executado e eu acho que ele chega num momento de bastante afirmação e consolidação. Ô Cícero, olhando para 2023, dentro desse projeto que você está citando e dessa escolha de trabalhar com elencos mais curtos, eu queria que você fizesse uma comparação com o que deve acontecer na comparação com o que houve na virada da última temporada, quando o Palmeiras conquista a Copa Libertadores, ou seja, é o campeão sul-americano, e mesmo assim, se a gente considerar como base um elenco de 25, eu sei que é um pouquinho mais, mas Patrick de Paula, Renan, Daverson, Felipe Melo, William, só aí eu estou falando de 5 jogadores, estamos falando quase de 20% do elenco que saiu, né? E outros jogadores depois foram contratados. Olhando para o que houve na virada da última temporada para essa e desta para a próxima, a movimentação de elenco ela deve ser mais ou menos a mesma, menor, maior? Qual que é o plano de vocês? Extremamente menor, né? Menor. Eu acho que isso se deve a 2 motivos. Primeiro, eu não faço uma relação direta da idade, tá? E da performance. Até porque saíram jovens também na última. Mas ao ciclo, né? Ao ciclo. E esses jogadores que chegaram esse ano, eles chegam para fazer o seu ciclo de ambientação ao clube, ao país, alguns deles, como o Zé Rafael já fez, como o Rafael Veiga já fez, como o Gustavo Scarpa já fez. Esses jogadores que chegaram esse ano, é muito difícil você chegar num time que é bicampeão da Libertadores e virar titular absoluto. Talvez o Murilo hoje seja titular porque o Luan teve uma lesão, né? É mérito do Murilo. Ele conseguiu ter uma minutagem maior, uma rodagem maior, é mérito. Mas você chegar num time que vence muito e ser titular em um primeiro momento, é um segundo degrau desse ciclo. Agora, jogadores como Atuesta, Navarro, Murilo, eles já terem mais de 45 jogos no seu primeiro ano, me parece que o processo de ambientação vem ao encontro daquilo que eu acho que é o segundo motivo que nós vamos ter menos rodagem de elenco. É a
clara compreensão do modelo de jogo. Então você tem um elenco mais maduro, mais compreensivo das ideias, porque o tempo foi passando e elas foram se consolidando. E se elas estão consolidadas, elas não têm uma necessidade eminente tão grande assim de mudança. E Cícero, até falando da questão que eu acho que aí a gente tem sempre falado que o Palmeiras hoje é um clube que ajuda o seu treinador a trabalhar também. A gente fala muito do quão o Abel Ferreira é bom, mas a gente sabe que um treinador, quando ele tem todo esse respaldo, toda essa estrutura, a tendência do desenvolvimento dele ser ainda maior. Queria falar contigo sobre essa mudança de chave, trazer o Abel. Como foi esse processo? A gente sabe que no Brasil muitos processos são mais no modo aleatório de ganhou ou não ganhou, ou de um empresário que chega e oferece. Como que foi esse processo para achar o Abel? E o Abel não era um treinador campeão, então. E como que foi antes também? Porque aí eu acho que aí teve um momento que o Palmeiras ali patinou um pouco nas escolhas de nome. Como que vocês chegaram no Abel, que hoje é o cara que acho que é muito importante dentro desse mecanismo todo do Palmeiras? Eu acho que para todo mundo que está acompanhando e olhando de casa, olha o teu relacionamento. O teu relacionamento ele é um relacionamento duradouro. Ele está atingindo, então, uma maturação maior. Você já tem uma compreensão melhor das coisas. O Palmeiras, ele buscou treinadores emergentes, se você vai olhar nos últimos anos. Mas ele chega agora a um amadurecimento ao qual foi necessário passar por esses estágios. Então, se ele tem hoje muito definido 4 pilares de visão de futebol, e no mercado haviam alguns profissionais que se encaixavam dentro desse perfil, o Abel ele começa num trabalho de formação do Braga. Ele tem uma escola portuguesa que traz todos esses conceitos modernos que a gente fala. Ele era acostumado com uma integração com categoria de base, né? Então, o case já está mais maduro. A identificação do Abel dentro do departamento de análise de mercado, quando o nome chega ventilado, ela já tinha uma pré-análise, assim como de alguns outros treinadores. E em uma entrevista, ele ainda lá no PAOC, autorizado pelo PAOC, tudo isso ficou muito claro, tudo isso ficou muito transparente. É como se fosse um grande casamento, né? O Abel fez um bem excelente para o Palmeiras, e o Palmeiras fez um bem excelente para o Abel. Nem nos melhores sonhos, talvez, acreditássemos que tudo daria tanta liga tão rápido e tantas conquistas. Mas o fato é que tínhamos indicadores que deveria seguirmos essa linha por acreditarmos que o trabalho de formação, os profissionais contratados, a metodologia, os processos instalados combinam com esse futebol, que é um futebol que entende o espaço do jogo, que não é uma plataforma engessada, que tem variações na sua saída de bola, variações nas suas construções, que alterna suas linhas de marcação, o número de jogadores envolvidos em cada linha. Não é fácil você ter um elenco que tenha toda essa compreensão. Hoje a gente atinge essa maturidade, nem sempre isso foi possível em momentos anteriores. E dá para dizer que se chegar esse momento, não me parece nem que parece que vai acontecer agora, que na saída do Abel, vocês hoje têm um direcionamento muito claro de como tocar. Hoje o Palmeiras tem uma identidade. O Palmeiras identificou o perfil. O Palmeiras ele já vem vencendo com muitos treinadores, com variações de perfil, enquanto maturava todo esse case. Com o case mais maturado, o número de conquistas aumenta. Então nós temos aí um indicador. Agora o Abel não tem que sair. Por que você está fazendo essa pergunta? Não, aconteceu, pode acontecer alguma nosso vez. Torcedor não quer, a gente não quer, tá tudo certo. Ele também não quer. Cícero, vocês consideram que vocês já chegaram num auge dessa estruturação? E como é que é manter isso também, né? Porque num curto espaço de tempo, muitas conquistas, chega-se a esse ápice, né, esportivo, enfim, com as conquistas, mas como é que é manter de agora em diante essa mesma linha e também ainda até motivando profissionais, e, enfim, buscando resultados? É o auge já e como é que é continuar com essa excelência de trabalho? Hoje pela manhã no centro de treinamento nós reunimos os atletas e passamos o planejamento de férias e o planejamento da pré-temporada. Quando eles retornarem dia 2 de janeiro, eles terão 8 novidades, seja em ambiente, seja em processos. Porque nós temos desde a nossa presidente Leila Pereira uma ambição de cada vez ganhar mais. Nós temos uma determinação da nossa presidente de sermos obcecados e focados na vitória. E eu acho que vocês vão enxergar isso na minha fala, no meu olho, vocês vão enxergar isso no Abel,
Abel, vocês vão enxergar isso no Anderson, vocês vão enxergar isso no Gomes, no Everton. A gente vive de vitórias. Vocês estão cansados de ganhar? Não, isso vicia. É isso que nos mantém enquanto profissionais de elite. E é em cima dos resultados, cada vez mais, que a gente vai continuar o nosso trabalho. Ô Cícero, a gente percebe quando você vai falando que o Palmeiras tem processos muito claros, tem determinações que são seguidas, né, independentemente de nome, independentemente do momento, do que aconteça, são regras que vocês, me parece, seguem. Eu queria te perguntar uma coisa específica, porque a gente estava falando, inclusive, antes de você chegar, sobre a renovação ou não do Dudu, né, o Dudu pedindo contrato até 2027, o Palmeiras oferecendo 2025, se não me engano, e a gente tem clubes na Europa que são intransigentes, absolutamente intransigentes a essa coisa da idade versus os anos de renovação. O Chelsea é um exemplo, né? O Chelsea, ele não renova, pode ser o Lampard, pode ser quem quer que seja, o cara que a história que tem no clube, eles não são... Outros abrem exceções para jogadores evidentemente especiais. O Dudu é um cara especial. Eu queria saber se o Palmeiras tem algum princípio em relação a esse tipo de discussão, a essa política de renovação de contrato, ou se cada caso acaba sendo discutido de uma maneira específica. E se você puder falar, evidentemente, alguma coisa especificamente sobre o Dudu. Pô, Jean, é um tema bem delicado. Ao mesmo tempo que eu acho que os clubes, já que os clubes são políticos e tem conselheiros, por que quando a gente chega para trabalhar num clube não está instaurado lá? Ó, aqui no nosso clube, o jogador com mais, sei lá, de 34 anos, a gente só pode dar um ano de contrato. Por que isso não está instituído? Por que tem que ficar na cabeça de pessoas? Porque se der certo, ok. Mas se não der certo, a conta é muito cara. Então por que o clube não tem isso instituído? E eu não estou falando do Palmeiras, estou falando de todos os clubes brasileiros. Você consegue citar clubes estrangeiros que têm essa regra. Mas ao mesmo tempo, o futebol é muito dinâmico. O futebol ele tem muitas peculiaridades e eles permitem que o Zé Roberto jogue anos no alto nível de performance. Porque o Zé Roberto ele não quer só jogar, ele quer se preparar para jogar. Então cabe a nós, as pessoas que conduzem o dia a dia do futebol, no cotidiano dos atletas, identificar esse perfil. O do sangue no olho, o da vontade, o da ambição sadia. Além dos dados, né? Que você tem todos os dados ali. Ou seja, se vale ou não vale, né? Exatamente. Então, já que o sistema é assim, é caso a caso. Tá. E para falar do Dudu, eu falo tranquilamente. Completa 400 jogos agora, na próxima partida contra o Cuiabá. É um grande marco da nossa virada, é um jogador de referência, é um ídolo da nossa torcida e que nós temos muita paixão e muito respeito pelo profissional. Então eu acredito que não só o Dudu, mas a manutenção máxima do elenco, ela é sempre buscada, porque é isso que nos sustenta como um time muito competitivo. Hoje são 13 jogadores dos 26 do elenco com mais de 100 partidas e 8 com mais de 200 jogos. Isso é uma vitória. A manutenção de todos eles é uma grande vitória. E não será diferente por nenhum dos casos. Você está otimista com a renovação do Dudu, então? Sim. Pronto. Tirou alguma coisinha. Mas nesse caso aí, o Dudu quer, o Palmeiras quer, não é? Pronto. É o relacionamento que o Cícero estava dizendo. Tá todo mundo bem. Cícero, foi um prazer receber você aqui no Sport Center. Muito obrigada pelo bom papo. Portas sempre abertas. Volte mais vezes. Prazer todo meu. Obrigado pelo espaço de falar um pouquinho de gestão. Eu acho que no Brasil a gente carece elevar o nível da discussão, mergulhar um pouquinho mais e só ficar falando se é bom, se é ruim, se tal jogador presta, se tal jogador não presta. Quem vai contratar? O treinador errou. A gente tem que parar com contratação, escalação e polêmica e realmente falar um pouco mais de algo que dê alicerce e sustentável aos clubes e ao futebol brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, Cícero. A gente vai para mais uma pausa aqui no nosso Sport Center e já voltamos rapidinho, tá?